Olá, pessoal. Essa semana eu abri uma caixinha de dúvidas aqui no meu Instagram e um assunto bastante recorrente foi o clareamento dental. Eu vi que várias pessoas têm dúvidas a respeito desse procedimento e as principais dúvidas foram em relação à sensibilidade causada pelo procedimento. Várias pessoas me perguntaram também se esse procedimento ele danifica os dentes, se ele causa algum prejuízo, se ele deixa o dente poroso. E também em relação à necessidade de evitar a ingestão de alguns tipos de alimento, especialmente alimentos com muito corante, durante o clareamento e após o clareamento também, tá? Então eu vou aproveitar esse momento para esclarecer essas dúvidas. Eu acho importante a gente começar falando que o que muita gente não sabe é que o dente é uma estrutura naturalmente porosa. A estrutura interna do dente ela é constituída por vários canalículos, microtubos, que a gente chama de túbulos dentinários. E é através desses túbulos que se alojam as moléculas de pigmento dos alimentos que a gente ingere naturalmente. Então, alimentos muito pigmentados, como café, vinho, suco de uva, molho de tomate, tem muito pigmento e as moléculas desses pigmentos, ao longo do tempo, vão se depositando dentro desses canalículos dentinários. Então, o que é o clareamento, na verdade? O clareamento, a gente usa um produto que penetra dentro desses canalículos dentinários, ele consegue penetrar porque o dente é naturalmente poroso. Então, ele penetra dentro desses poros e age diretamente em cima dessa molécula de corante que vem da nossa alimentação. Então, ele quebra essa molécula, fazendo com que o dente fique mais claro, né? Então, o dente, ele fica momentaneamente um pouco mais poroso, porque dentro desses canalículos tem um fluido, um líquido, que a gente chama de líquido ou fluido dentinário. E aí, quando a gente quebra essa molécula de pigmento que tá ali junto com esse fluido, demora, né, algumas horas para o fluido ocupar o espaço todo desse túbulo novamente. Mas é coisa assim de 48, 72 horas. Então, não enfraquece o dente. Não deixa o dente poroso. O dente já é poroso, né? E também não aumenta essa porosidade, não, tá? Se tivesse algum dano para o dente, eu não faria no meu, né? E eu faço clareamento de tempos em tempos. Então, não tem prejuízo, tá? Perguntaram também de quanto em quanto tempo que pode fazer o retoque do clareamento. Pode fazer anualmente. A necessidade vai variar de paciente para paciente. A gente sabe que ao longo dos anos, a tendência do dente é ficar um pouco mais amarelo pela própria constituição interna do dente que vai mudando, tá? O dente tende a ficar mais amarelado mesmo. Isso independente da alimentação que a pessoa tem. Mesmo se você não comer muita coisa com corante, o seu dente ao longo dos anos vai ficar mais amarelo quando comparado com um paciente mais jovem, tá? E é importante também a gente falar da sensibilidade. Por que dá sensibilidade? Porque sabe esse líquido que eu falei para vocês que fica dentro dos túbulos dentinários? Quando esse líquido movimenta, quando ele balança dentro do túbulo, a gente tem sensibilidade, a gente tem um pouquinho de dor, um choquezinho. E quando o produto do clareamento entra dentro desse túbulo dentinário para quebrar a molécula de pigmento, tem um movimento desse líquido. Por isso que a gente sente um pouco de sensibilidade durante o clareamento. E essa sensibilidade, ela também tende a passar, né, em torno de 42, 72 horas após a realização do procedimento. E é uma sensibilidade que vai depender muito de cada paciente. Então, pacientes que já têm histórico de sensibilidade. Eu fiz clareamento há algum tempo e tive muita sensibilidade. Então, é importante falar para o dentista para ele escolher um produto mais adequado para o seu caso. E por isso, gente, que é importante fazer o clareamento sob supervisão do profissional, tá? Não é para fazer receita caseira, porque isso danifica o dente. Não é para fazer com produto aí do mercado negro, porque isso também danifica o dente, tá? Então, vocês têm que ficar espertos e tomar cuidado, porque dente não é igual unha que cresce de novo. Dente danificou, acabou, não tem outra solução, tá? Então, cuidado com o que vocês fazem com o dente de vocês. E uma outra dúvida muito frequente foi em relação à alimentação durante e após o período do clareamento, se precisa evitar alimentos muito pigmentados.
Antigamente, a gente realmente pedia para os pacientes não ingerirem alimentos muito coloridos, né? Como vinho, suco de uva, molho de tomate, durante o período do clareamento. E os estudos mais recentes mostram que isso não é mais necessário, né? Eles fizeram, tem vários artigos publicados, vários estudos que foram feitos comparando, né, o clareamento numa pessoa que não ingeriu nada de alimento pigmentado com outro grupo de pessoas que ingeriram alimentos com bastante corante e eles viram que não teve diferença nenhuma. Então, hoje em dia, a gente não pede mais para os pacientes evitarem esse tipo de alimentação. O que eu peço para os meus pacientes é, se você for comer alguma coisa muito pigmentada, escova o dente imediatamente depois, pra gente, né, ter uma garantia maior que não vai ter intercorrência. E o que é necessário é evitar a ingestão de alimentos ácidos, como, por exemplo, refrigerante, suco de laranja, suco de limão, porque isso pode aumentar um pouco a sensibilidade. Então, não vai trazer prejuízo para o clareamento, mas pode fazer com que esse procedimento seja um pouco mais desconfortável, né? A gente tem dois tipos de clareamento, que é o clareamento de consultório e o clareamento caseiro. Em outro momento eu vou explicar melhor a diferença dos dois. Mas eu já acho interessante contar para vocês que o que eu vejo no consultório, na prática clínica, é que o método que traz os melhores resultados, né, o dente fica mais claro e com uma maior durabilidade do resultado, é a técnica combinada. A gente faz uma ou duas sessões no consultório e finaliza com o clareamento caseiro.